O que acontece quando um cara que não vale nada se apaixona por uma mulher de 47 anos? Bora ver como essa história termina. A história começa com a Mônica, uma atriz que trabalhava em filmes e também fazia shows ao vivo por vários lugares. Gente de tudo que é canto vinha só pra ver ela. A Mônica era uma mulher muito bonita. As pessoas piravam na beleza dela. Um dia, durante um de seus shows, um jovem que era perdidamente apaixonado pela Mônica acabou arrumando uma briga por causa dela, o que estragou o show. Depois do incidente, a Mônica decidiu encontrar o cara que tinha causado a confusão. Foi aí que ela conheceu o Tom pela primeira vez. Conforme a Mônica foi conhecendo ele, ela aprendeu mais sobre quem ele era, de onde vinha e como ele a tinha visto pela primeira vez. O Tom contou para Mônica que o pai dele tinha falecido. Ninguém o respeitava e as pessoas o consideravam um inútil. Ele não era bem visto por muita gente. Tinha uma garota de 12 anos que morava na casa ao lado da dele, com quem ele conversava de vez em quando. O Tom era um cara meio romântico. O quarto dele era cheio de fotos da Mônica, a atriz que ele amava desde criança, embora nunca a tivesse conhecido até então. Ele vivia perdido em pensamentos sobre ela e acreditava que um dia, de alguma forma, conseguiria conhecê-la. Também tinha uma garota na vizinhança que amava o Tom em segredo, mas nunca teve coragem de dizer o que sentia. O Tom também gostava dela, mas não tinha peito para dizer "eu te amo". Um dia, o Tom fala para o avô que quer começar um negócio e precisa de dinheiro. O avô dele tinha um negócio de venda de comida, no qual o Tom estava trabalhando no momento. Mas o negócio tinha ficado fraco e o Tom não via futuro naquilo. Quando ele fala com o avô sobre começar algo novo, o avô se recusa a lhe dar qualquer grana. O Tom então sugere vender o caminhão velho deles, a única coisa de valor que lhes restava. Ele acreditava que poderiam usar o dinheiro do caminhão para começar algo novo. No entanto, o avô fica ofendido e diz ao Tom que o caminhão é uma relíquia de família e não pode ser vendido de jeito nenhum. Ignorando os desejos do avô, o Tom secretamente posta uma foto do caminhão nas redes sociais para encontrar um comprador. Logo, um homem entra em contato com ele e concorda em comprar o caminhão, mas diz ao Tom que ele precisa levá-lo até sua casa, pois não pode ir buscá-lo. O Tom hesita, dizendo que o avô nunca o deixaria levar o caminhão para tão longe. Mas aí, pela meia-noite, o Tom descobre que a Mônica tem um show marcado na mesma área onde o comprador do caminhão mora. Isso dá ao Tom a desculpa perfeita. Ele poderia ir lá para vender o caminhão e, ao mesmo tempo, finalmente encontrar a Mônica de novo. O Tom percebeu que não teria uma desculpa melhor do que essa. Então, ele disse ao avô que estava levando o caminhão para a cidade, embora não quisesse que o avô soubesse que, na verdade, estava planejando vendê-lo lá. No dia seguinte, o Tom saiu de casa com o caminhão e logo chegou em outra cidade. Nessa cidade, ele chegou ao local onde o show da Mônica estava acontecendo. O Tom estava sozinho e entrou no lugar meio nervoso. O clima parecia estranho para ele. Havia muitas mulheres lá e uma delas se aproximou e começou a dar em cima dele. Na realidade, essa mulher queria passar a noite com o Tom em troca de dinheiro, mas o Tom não tinha essa grana toda, então ele recusou educadamente e deixou bem claro para ela que estava ali apenas para ver o show da Mônica. O Tom perguntou a ela quando a Mônica ia se apresentar. Ela disse que a Mônica subiria ao palco em breve. Pouco depois, a Mônica apareceu no palco. Ela agora tinha 47 anos e já não parecia tão bonita quanto antes. Na verdade, a foto que o Tom tinha visto dela era de muitos anos atrás, quando ela era bem mais jovem. Mas o Tom já era obcecado por ela há muito tempo. Então, para ele, ela ainda parecia igualmente linda. O Tom estava assistindo à apresentação dela com muita atenção. Mas os outros na plateia achavam que a Mônica parecia velha demais e não estavam prestando muita atenção nela. Alguns até começaram a dizer coisas grosseiras sobre ela. O Tom não suportava ninguém falando mal da Mônica, então ele mandou eles calarem a boca, mas esses homens acabaram atacando o Tom. O Tom foi pego no meio da briga, quando de repente um segurança chegou e separou tudo. Pouco tempo depois, a polícia também apareceu e começou a interrogar todo mundo sobre o que tinha acontecido. O dono da boate culpou a Mônica, dizendo: "Essa briga aconteceu por sua causa. Aquele cara brigou com os clientes por sua causa e agora nosso show está arruinado. Tudo por causa dele." A Mônica, lá no fundo, sentiu uma certa pena do Tom. Então ela foi lá fora para encontrá-lo. Naquele momento, o Tom ainda estava falando com a polícia. A Mônica perguntou se ele estava bem, e o Tom respondeu: "Sim, estou bem agora." Foi então que a Mônica percebeu que o Tom era de outra cidade, completamente novo naquele lugar. Ela agora sabia quem era o Tom e de onde ele tinha vindo.
A Mônica pensou consigo mesma. Esse garoto não conhece ninguém aqui. Para onde ele vai nesta cidade grande? Então, ela decidiu levá-lo para a casa dela. Lá, ela perguntou sobre os ferimentos dele. O Tom disse a ela que a amava desde criança e que tinha ido à boate só para vê-la. O Tom sempre acreditou que a Mônica devia ter uma vida perfeita, cheia de sucesso e luxo. Mas agora, a vida dela tinha mudado completamente. Na sua juventude, ela tinha trabalho de monte e todo mundo era seu amigo. Mas com a idade, as pessoas começaram a gostar menos dela simplesmente porque ela não era mais tão bonita como antes. Ela tinha passado por um divórcio e tinha uma filha que morava com ela. Um processo judicial sobre a guarda estava em andamento. A Mônica não tinha dinheiro suficiente para bancar a educação da filha, então o tribunal ordenou que a criança morasse com o ex-marido. O trabalho já não era o mesmo. A Mônica agora tinha que trabalhar em pequenas boates, apenas para sobreviver. Mas mesmo depois de tudo isso, ela ainda estava dando o seu máximo para ter a filha de volta. Ela realmente acreditava que um dia traria sua filha para casa novamente. A Mônica compartilhou que as pessoas começaram a olhá-la com olhares de julgamento, e por isso ela só trabalhava em boates agora, em nenhum outro lugar. A ilusão do Tom foi completamente destruída. Depois de saber a verdade sobre a vida dela, ele ficou de coração partido. Antes de conhecê-la, ele tinha imaginado a Mônica como uma pessoa rica e bem-sucedida, mas ele estava completamente enganado. A Mônica chamou um táxi para mandar o Tom de volta para casa. Mas quando o táxi chegou, o Tom já tinha pegado no sono. Ela decidiu que o mandaria de volta na manhã seguinte. Na manhã seguinte, o ex-marido da Mônica apareceu. Ele disse a ela para desistir do processo de guarda. Ele disse: "Você não pode cuidar direito da nossa filha." Eles acabaram discutindo sobre isso, e no final, ele nem deixou a Mônica ver a filha. Ele entrou no carro e foi embora. O Tom tinha visto tudo pela janela. Ele se sentiu incrivelmente triste pela Mônica. Ele queria ajudá-la de alguma forma. Coitada da Mônica, desabou a chorar. E vê-la chorar deixou o Tom emocionado também. Ela voltou para dentro de casa, onde o Tom estava na cozinha, preparando o café da manhã. O Tom não queria incomodar a Mônica. Então ele disse: "Vou comer isso e depois vou para casa." Eles se sentaram e tomaram café da manhã juntos. O Tom tentou puxar conversa e levantar o astral dela. Conversar com ela o fazia se sentir bem. Na verdade, desde ontem, cada momento passado com a Mônica tinha deixado o Tom secretamente feliz. Depois do café da manhã, a Mônica disse a ele que era hora de ir embora. O Tom perguntou: "Nós nunca mais vamos nos ver?" A Mônica não respondeu. Ela simplesmente se levantou e foi embora. O Tom sentiu que talvez ficar mais tempo não seria certo, então ele foi até o lugar onde seu caminhão estava estacionado e o levou até o homem para quem ele tinha vindo vendê-lo. O homem inspecionou o caminhão, gostou e estava pronto para pagar o valor combinado, mas ofereceu um cheque. O Tom disse: "Eu quero dinheiro vivo, não um cheque." O homem respondeu: "Não tenho dinheiro vivo agora. Se você quiser, vai ter que voltar em alguns dias." O Tom concordou e foi embora com o caminhão. Enquanto voltava, um pensamento lhe veio à mente. Ele deveria ir ver a Mônica uma última vez. Quando chegou à casa dela, a Mônica não estava lá. O Tom começou a se preocupar. Onde ela poderia ter ido? Então ele se lembrou que a Mônica costumava ir ao mercado por volta daquela hora. Então ele foi naquela direção. Quando chegou ao mercado, ele avistou a Mônica fazendo compras. Na verdade, a Mônica andava se sentindo extremamente frustrada com a vida. Por isso, ela tinha comprado uma garrafa grande de bebida alcoólica. O Tom a ajudou a carregar as coisas e os dois foram para um jardim próximo. A Mônica sentou-se lá e começou a beber. O Tom ficou ao seu lado. A Mônica disse: "Nada de bom acontece mais na minha vida. Estou tão infeliz." E nessa tristeza, ela bebeu a garrafa inteira, ficando muito bêbada. O Tom a ajudou e a levou com cuidado de volta para casa. O Tom gentilmente carregou a Mônica para dentro e a deitou na cama. Por um momento, ele pensou em confessar seu amor por ela ali mesmo, mas seu humor mudou de repente e, em vez de agir com base nesse pensamento, ele saiu em silêncio. Na manhã seguinte, o Tom voltou para ver a Mônica de novo, mas a vizinha dela o informou que a Mônica tinha ido visitar a filha na escola. O Tom estava determinado a vê-la de qualquer jeito, então ele também foi até a escola. Lá, de longe, ele viu a Mônica parada em silêncio, observando a filha. A Mônica não queria nada mais do que ir até a filha para abraçá-la, mas não podia. A filha dela estava esperando o pai buscá-la. Logo,
O ex-marido da Mônica chegou e levou a filha embora antes que a Mônica pudesse dizer uma palavra. Lágrimas brotaram nos olhos da Mônica. O Tom se aproximou dela e tentou consolá-la. Os dois voltaram para casa juntos. A essa altura, a Mônica tinha começado a perceber que o Tom era, na verdade, um cara legal, alguém que realmente a respeitava. Aos poucos, uma amizade de verdade começou a se formar entre eles. No dia seguinte, o Tom levou a Mônica a um lugar bonito e tranquilo, longe do barulho da cidade. Eles acenderam uma fogueira e ficaram lá por um tempo. Enquanto estavam sentados ao lado do fogo, a Mônica perguntou ao Tom: "Você tem namorada?" O Tom respondeu: "Eu nunca tive nenhuma amizade próxima com uma garota antes." Conforme conversavam, os dois se aproximaram. Para o Tom, parecia um sonho se tornando realidade. Mas para a Mônica, não havia sentimentos românticos. Para ela, era simplesmente um momento de paz, uma rara fuga de sua vida caótica. No dia seguinte, a Mônica estava do lado de fora de casa, conversando com algumas pessoas, quando, de repente, o Tom apareceu com seu caminhão e, surpreendentemente, a filha da Mônica estava com ele. A Mônica ficou em choque e correu até a filha. Ela imediatamente perguntou: "O que você está fazendo com o Tom?" A filha respondeu: "O Tom é meu amigo." O que realmente tinha acontecido era que o Tom tinha feito amizade com a filha da Mônica só para poder ajudar a aproximar as duas novamente. Mas a Mônica não gostou nada disso. Ela disse: "Se meu ex-marido descobrir isso, vai dar um problemão." O Tom tentou explicar: "Eu só queria te ver feliz. Foi a única razão pela qual eu trouxe sua filha aqui." Mas a Mônica não ficou satisfeita. Ela retrucou: "Tom, você não é meu namorado. Eu não posso construir minha vida em torno de você." Ela continuou: "E não pense que o que aconteceu entre nós naquela noite significou alguma coisa. Aquilo foi um erro, algo que não deveria ter acontecido. E se possível," ela acrescentou friamente, "eu não quero mais te ver." Ouvir tudo isso partiu o coração do Tom. Ele se sentiu profundamente magoado. Depois de tal humilhação, ele não podia ficar ali nem mais um momento. Então, ele pegou seu caminhão e foi até o homem a quem tinha prometido vendê-lo. A essa altura, aquele homem já tinha o dinheiro em mãos. Quando o Tom chegou, o homem o questionou: "Por que você demorou tanto para voltar?" O Tom deu uma desculpa rápida, dizendo que tinha ficado preso em algum lugar. No fundo, o Tom sabia exatamente o que estava fazendo. Ele pegou o dinheiro e foi embora. Enquanto isso, a Mônica estava ocupada se preparando para a gravação de um filme. Era um filme romântico, embora a Mônica já estivesse cansada desses tipos de papéis. Mas ela precisava de dinheiro para lutar pela guarda da filha, e para isso, ainda tinha que aceitar filmes como este. Enquanto a gravação estava acontecendo, o Tom conseguiu descobrir o local e apareceu no set. Ele foi direto até a Mônica. Ela ficou chocada ao vê-lo. O Tom entregou a ela um pedaço de papel onde estava escrito que ele tinha chamado a polícia e que ela precisava sair da área imediatamente. A Mônica, percebendo o perigo, deu uma desculpa para sair para fumar um cigarro. Não muito tempo depois, a polícia chegou e as pessoas da equipe começaram a fugir em pânico. O Tom foi pego pela polícia, mas eles não o prenderam. Eles perguntaram se ele conhecia alguém na cidade. O Tom respondeu: "Sim, eu tenho uma amiga aqui. O nome dela é Mônica." Então a polícia o entregou para a Mônica e foi embora. A Mônica levou o Tom para dentro e perguntou: "Por que você voltou de novo?" O Tom disse a ela: "Você precisava de dinheiro, então eu vendi meu caminhão. Eu trouxe o dinheiro para você." Mesmo que a Mônica precisasse do dinheiro, ela se recusou a aceitá-lo. O Tom então disse: "Você, sua filha e eu podemos nos mudar para um lugar novo, começar do zero, construir uma vida feliz juntos." Mas a Mônica explicou gentilmente: "Eu não sou a pessoa certa para você, Tom. Nossas vidas são completamente diferentes agora. Você é muito mais novo do que eu. Você ainda tem a vida inteira pela frente. Você tem coisas para ver, para fazer. Eu já vivi a minha vida. Você não precisa de uma mulher como eu. Você precisa de alguém jovem como você." O Tom ficou com raiva ao ouvir aquilo, mas logo percebeu que a Mônica estava certa. A Mônica acrescentou: "Você deveria ir agora." Mas antes que ele fosse embora, ela disse: "Obrigada. Você me fez sentir humana de novo. Todo mundo só me olha com olhos famintos, como se eu não fosse nada mais do que um objeto. Mas você me lembrou que eu ainda sou uma pessoa." O Tom saiu em silêncio para casa. Depois que ele foi embora, a Mônica notou que o Tom tinha deixado o dinheiro para trás. Naquele momento, a Mônica percebeu o quanto o Tom realmente se importava com ela, que tudo o que ele sempre quis foi vê-la feliz. Ela sentiu um profundo arrependimento por tê-lo afastado, mas agora, mesmo que quisesse impedi-lo, era tarde demais.
No fim das contas, foi o Tom, e somente o Tom, quem realmente entendeu seus sentimentos. Depois disso, o Tom não foi direto para casa. Em vez disso, ele vagou de cidade em cidade por um tempo. Eventualmente, ele voltou para casa, onde seu avô ficou muito feliz em vê-lo. No dia seguinte, o Tom foi encontrar uma garota que sempre gostou dele. Ela confessou seus sentimentos por ele e o Tom aceitou seu pedido. Eles começaram um relacionamento. O Tom agora tinha aceitado a realidade. Ele entendeu que ele e a Mônica eram de dois mundos completamente diferentes. Mas conhecê-la o tinha ensinado muito. Fez ele perceber que existem pessoas neste mundo que nunca encontram a felicidade de verdade, não importa o quanto tentem. O Tom se lembrou da Mônica em seu coração e chorou baixinho. E com isso, a história chega a um final de partir o coração. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários.